E é uma contratação, não dá para dizer que não é de impacto. Eu estava até puxando alguns números aqui, só de curiosidade. O Felipe Coutinho fez pela seleção brasileira 68 jogos e marcou 21 gols. Disputou uma Copa do Mundo em 2018. Tem 6 anos. Poderia ter disputado, inclusive, a seguinte. Acabou não indo por conta de lesão e tudo mais, mas nenhuma lesão grave. Nada que tenha tirado ele muito tempo dos gramados. Se a gente for olhar os jogadores que já passaram pelo Vasco, na história do Vasco, só Dunga, Leão, Bebeto e Romário disputaram mais jogos pela seleção do que o Coutinho. Significa que é um jogador com um nível alto de seleção brasileira. Seleção brasileira, com as críticas que a gente vai sempre fazer, que é natural, que sempre tiveram, não são de hoje. A seleção de 70 apanhava todo dia da imprensa e de torcida até ser tricampeão do mundo, mas isso que ela é o suprassumo, ela é o ápice do jogador de futebol brasileiro, obviamente. Então, ela é o ponto final. Poucos jogadores conseguem se sustentar, por isso eu trouxe esses números, esse comparativo, na seleção brasileira por muito tempo, sendo tão ativo, jogando tanto. Por isso que eu fiz questão de frisar Dunga, Bebeto, Romário e Leão. Dos 4, 3 são de linha. O goleiro costuma ter uma sequência maior, tanto em clube quanto em seleção. E os 3 são ícones da seleção brasileira. Dunga, Bebeto e Romário, que marcaram época. O Coutinho, com 68 jogos, não quer dizer que ele foi convocado em um período. Não. O Coutinho teve uma carreira na seleção brasileira, que talvez não tenha sido maior, exatamente porque eu falei que poderia estar na Copa, na última Copa, se não fosse por conta de lesão. Então, é um jogador num nível muito alto. E ele não retorna ao Brasil aos 36, 37 anos. Porque eu fui puxar aqui, o último jogador que passou pelo Vasco, já tendo jogado uma Copa do Mundo como titular da seleção brasileira, foi o Luiz Fabiano. Mas o Luiz Fabiano chegou ao Vasco com 36 para 37 anos, vindo de uma sequência de lesões no joelho que tiraram ele do gramado há muito tempo, com problemas crônicos no joelho, tanto que ele encerrou a carreira no Vasco. Não chegou a completar nem o contrato dele todo. Ficou 4, 5 meses no Vasco e teve que encerrar a carreira por conta de lesão. E era um jogador que chegava aos 36, 37. O Coutinho está com 32, ele acabou de completar. Mês passado, Dia dos Namorados. Está muito próximo ainda do que ele tem a entregar em altíssimo nível. Se bem que a qualidade que o Coutinho tem, o altíssimo nível, dura muito tempo. A gente vê o Payet fora de forma, voltando de lesão, quando a bola cai no pé dele, como sai algo diferente dali, mesmo com todos esses problemas. Você imagina um Coutinho, que tem, inclusive, uma carreira muito mais sólida do que a do Payet. É um jogador, falei aqui, de titular de seleção brasileira em Copa do Mundo. Há 6 anos. Não é que agora ele está com 40 e jogou a Copa com 34, não. Ele está com 32, acabou de completar. O Payet, se não me engano, nunca disputou uma Copa pela França. Jogou Euro. Ou se jogou, era reserva. E dá para a gente considerar que ainda não era, talvez, essa França aqui. Então, a gente está falando de um jogador de altíssimo nível. Talvez a gente está falando do melhor 10 que vai ter no futebol brasileiro, pelo menos de carreira. Tem que ver como é que o Coutinho vai chegar fisicamente, como é que vai ser o desempenho dele. Mas de nível técnico, eu acho que talvez seja o melhor 10 do Brasil. Nesse momento, chegando no Brasil nesse momento, no futebol brasileiro. Como ele vai desempenhar, como vai ser a readaptação dele, não sei. Estou falando de carreira. Ninguém hoje no futebol brasileiro, atuando no futebol brasileiro, nessa função que ele faz tantos jogos pela seleção, foi titular numa Copa do Mundo, teve destaque na Europa, não foi só na seleção brasileira. Então, assim, é um jogador que chega para... não sei se vai... Qual vai ser o impacto no time, de maneira geral, mas que individualmente tem impacto muito grande para o campeonato, para o elenco e para o torcedor. Que eu falei aqui, o Coutinho é uma saudade que o torcedor tem antes mesmo dele ir embora. O Coutinho nasceu com uma saudade. Quem viu os primeiros jogos do Coutinho, a estreia dele contra o Duque de Caxias em 2009, já era num tom de adeus. Já era um pulheta ali, girando para baixo, contando as horas para acabar. Então, é algo que o torcedor, muitos não viram, Coutinho no Vasco, falei, isso tem 15 anos que ele fez a estreia dele, 14 que ele saiu, e então o garoto hoje de 18, 19 anos, eu sei que tem muita gente aqui no canal que tem isso, 20, 21, não lembra do Coutinho jogando no Vasco. Vai ter a chance agora. E quem viu como eu,
vai ter a possibilidade de ver ele no mais alto nível, porque ele era um iniciante, estava começando, era muito magro, era muito frágil, a qualidade estava ali, mas era claramente um menino de 17 anos contra adultos, apesar de levar vantagem muitas vezes, mas ainda assim é uma chance de você ter o retorno de um cara que é muito ligado ao clube. E não é só um apaixonado pelo clube, não é só um torcedor. Como eu disse aqui, o Coutinho é um cara do mais alto nível do futebol brasileiro dos últimos anos. É um cara que dividiu o meio de campo da seleção brasileira com o Neymar, né? Que mudou de posição, o Neymar mudou de posição com ele em muitos momentos para adaptar os dois no mesmo time. Esse é o nível do Coutinho. Né? Então, para mim, é uma baita, talvez uma das maiores contratações que eu lembro assim, do Vasco. É claro que a volta do Juninho Pernambucano teve um peso muito grande, porque aí tem a questão da história do Juninho com o Vasco. A relação que o Juninho já tinha com o Vasco, de multicampeão com o Vasco, também de seleção brasileira, também de prestígio lá fora, mas até acho que um status abaixo do Felipe Coutinho. Não jogou numa Premier League, não jogou no Barcelona, não foi campeão de Champions. Então, assim, é claro que é um jogo coletivo, mas o status do Coutinho no cenário é até superior ao do Juninho. O status do Juninho no Vasco era muito superior, porque era um cara que saiu do Brasil já consolidado como ídolo do Vasco. Já saiu do Vasco como ídolo. O Coutinho não tem esse status de ídolo pelo que ele fez em campo. Pelo Vasco. O status de ídolo do Coutinho é por ser criado no berço do Vasco. Agora ele vai ter a chance de desempenhar realmente o que a gente sempre quis ver do Coutinho com a camisa do Vasco. Eu espero que isso mude esse panorama do Vasco, que obviamente não é bom em relação à pontuação do Campeonato Brasileiro, desempenho da equipe e tudo mais. A gente vai falar das questões técnicas já, mas eu queria passar por essa parte do impacto que é. Até falando aqui, falei do Luiz Fabiano, que foi o último titular de seleção brasileira a chegar ao Vasco, mas num contexto diferente, mais velho, pós-lesão, etc. Olhando para meias, o Juninho disputou a Copa de 2006. Então, desde 2006 que o Vasco não tem um meia, aliás, desde 2011, no retorno do Juninho, que o Vasco não tem um meia com uma passagem tão forte pela seleção a ponto de jogar uma Copa do Mundo. E se a gente for olhar para titular, o último de um nível de titular de seleção brasileira, não que o Juninho não tivesse nível para ser titular, mas ele nunca foi um titular de seleção brasileira. Em Copa do Mundo, por exemplo, não foi. Mas um que teve esse nível e foi titular durante grande parte de uma Copa do Mundo foi o Juninho Paulista, em 2002. Já não estava mais no Vasco, ele passou antes, mas muito da convocação dele, inclusive, foi pelo que ele fez na seleção, pelo que ele fez pelo Vasco em 2000, 2001. Tanto que ele já começou a ser convocado ali em 2000, 2001, aquele período de Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Euler e Romário na seleção. Então, ainda que não tenha passado na jogada da Copa como jogador do Vasco, ele desempenhou no Vasco o nível de um jogador de seleção brasileira, de um meia titular de seleção brasileira em Copa do Mundo. Então, essas são as referências do Coutinho. Se a gente for olhar trajetória, olhar currículo, é um peso de um Juninho Paulista e de um Juninho Pernambucano. Né? Então, é uma baita contratação. É uma baita contratação do Vasco.